Olá, amigos. Boa noite. Hoje, quarta-feira, dia 7 de julho de 2021. E nós estamos aqui, naquela noite que fazemos reflexões da obra Pão Nosso de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. E hoje a nossa lição é de número 103, que tem como título Cruz e Disciplina. Então vamos primeiramente já agradecendo aos amigos que estão conosco, Dilza, Ivete, que está conosco, Cláudia, Silvia. É aquela alegria de sempre quando nos reencontramos a cada noite neste localzinho. Tânia, boa noite. Jane, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece e depois seguimos então cumprimentando os amigos e refletindo um pouco sobre esses ensinos de Jesus que vem orientar a nossa caminhada. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as bênçãos dos céus, Pai, descendo sobre nós, fortaleça em nossas almas a fé e a esperança, e que Jesus, o Mestre amado, esteja sempre a guiar os nossos passos, através dos benfeitores espirituais que vêm a nós, nossos anjos de guarda, os espíritos protetores e todos aqueles que nos auxiliam na caminhada. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Bem, vamos lá então, Dani, Júlio, Célia, sejam todos bem-vindos, vamos Divone, vamos fazendo a nossa reflexão desta noite em cima da obra Pão Nosso de Emmanuel, a lição 103, Cruz e Disciplina. E ela está baseada num versículo do Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21. Esse versículo relata o seguinte: E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a quem levasse a cruz. É essa citação que Emmanuel está usando para a reflexão. Então, algumas coisas nós gostamos de refletir antes mesmo da lição em si. O Evangelho de Marcos, que é a citação de hoje. O Evangelho de Marcos, como nós vimos, é o evangelho mais curto entre os 4 evangelistas, ou entre os 3 sinóticos, é o mais curto que existe. E ele trata quase que especialmente, Marcos, ele se prende muito aos eventos, às cenas, são narrativas de cenas vividas por Jesus e fala da vida dele, mas especialmente centrado na última semana de vida de Jesus aqui na Terra. Então ele narra os fatos com bastante precisão, e isso é que era bastante importante para que a gente tenha uma visão melhor dos acontecimentos. E aí nós vamos ver esse evangelho escrito para um público que não conhecia Jesus, não tinha uma convivência com Jesus e nem com os costumes hebraicos. Então, nós vamos ver que é um evangelho escrito para gentios de língua grega. Eram outra forma de ver a vida, outra forma de pensar. Por isso ele se ocupa muito dessas narrativas para apresentar Jesus no seu movimento terreno às criaturas. Vamos lá, seu Antônio, boa noite, Cida, Lúcia, Edith, Rosângela, Terezinha, todos sejam bem-vindos, Brígida, sempre para nós motivo de alegria estarmos juntos. Nesse momento da narrativa que está falando de Simão Cirineu, o evento está acontecendo próximo à festa de Páscoa. Então, na época da festa de Páscoa, é que Jesus foi preso e ali ele então seria julgado e condenado. É naquele período em que isso acontece. E o interessante é o julgamento de Jesus, que está condenado simplesmente porque ele disse algumas coisas que aqueles homens da lei não concordavam e que tinham um certo temor por pensar que ele tinha o título de rei dos judeus. Então, de repente, eles achavam que ele poderia querer se projetar na vida material. Não entendiam este reino de que Jesus falava
achavam mesmo que era o reino terreno. Então Jesus não cometeu crime algum, ele nunca transgrediu as leis terrenas, tanto que nós vimos, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, ele cumpria todas as leis terrenas como um bom judeu, como preconizava o judaísmo de época. Jesus fazia questão de cumprir aquelas leis terrenas. Então não havia contra ele qualquer acusação, havia falação sobre a pessoa dele, mas não acusação e nem comprovação de um crime para ele ser preso e julgado, mas ele foi. E a época da Páscoa era comum então soltarem um prisioneiro, era um indulto, um prisioneiro, simbolizando mesmo aquele momento de festa. Um prisioneiro era libertado, mas quem escolhia o prisioneiro a ser libertado era o próprio povo, os próprios judeus. O povo do local é que escolhia. Então apresentaram a Jesus e a Barrabás. Barrabás era um criminoso, era um líder de motim e tinha matado pessoas. Então contra ele pesavam verdadeiramente crimes, porque ele tinha matado pessoas. Era uma criatura que armava motins, que atacava pessoas, dirigia bandos, quadrilheiro. Era isso que ele era. No entanto, naquele momento em que os dois são apresentados ao povo para um deles ser liberto, os próprios sacerdotes, aqueles homens tidos como os homens sábios, os homens da lei da época, influenciaram e insuflaram a população a gritar o nome de Barrabás para ser liberto. E Barrabás, quando eles insistiram que Barrabás seria liberto, e a partir dali acontece toda aquele final trágico da vida terrena de Jesus, porque ele é aprisionado, suas mãos são atadas, ele é levado para dentro do palácio, ali ele apanha chicotes, as carnes ficam rasgadas, o chicote tinha pontas de metal e ossos, que era mesmo para rasgar a carne das pessoas. Ali ele sofre todo tipo de humilhação e de dores físicas e materiais, físicas e espirituais para ele, né? Porque era o comportamento humano com relação à sua pessoa. Então nós vemos esta cena. Sai do palácio Jesus em direção ao monte conhecido como Monte da Caveira, chamado Calvário para nós, e o Gólgota, depende da área que estamos lendo, vem a nomenclatura. Mas ele sai e terá que carregar a sua cruz. Era assim que era o procedimento. Na verdade, não carregava a cruz por inteiro, carregava-se a trave horizontal da cruz. A vertical já estava fixada no local. Mas essa trave horizontal pesava 45 quilos. Para uma pessoa que estava já toda ferida, sangrando, enfraquecida pela perda de sangue, era muito peso. A cruz por um todo pesava 135 quilos, mais ainda uma coisa absurda. E é por isso que Jesus, carregando aquele madeiro pesado, ele tomba na via pública. Ele cai, as suas pernas não aguentam, fisicamente o corpo está debilitado. E ali, diante da massa que estava próxima dele, os guardas romanos, que era a lei, era pelos romanos, eles então chamam um homem forte dentre aqueles que ali se apresentavam, para que este homem pudesse carregar aquele madeiro até o Gólgota. E este homem é Simão. Então surge o nome de Simão Cirineu, porque ele era da Cirinéia, uma região que hoje pertence à Líbia, Cirene, chamada também Cirene, Cirinéia ou Cirene, que pertence à Líbia. E a identificação era essa mesmo, porque quando fala Jesus o Galileu, porque ele era da região da Galileia. Paulo de Tarso, porque ele era da região de Tarso. Então Simão, o Cirineu, era da região de Cirene, hoje Líbia. Era essa a forma de identificação. E para melhor identificação,
ainda cita a família, porque quando diziam Jesus o Galileu, filho de José e de Maria, então eles localizavam melhor nesta formatação de apresentar a pessoa. E aqui nós vemos então a narrativa de que Simão Cirineu foi chamado, constrangeram, quer dizer, obrigaram, deram ordem a este homem que estava ali vendo passar a Via Crucis do Cristo. Então constrangeram um certo Simão Cirineu, e aí a identificação vem mais ainda, pai de Alexandre Rufo. Então uma localização mais precisa do personagem é o que a gente vê, que por ali passava vindo do campo, porque ele era um trabalhador, ele tinha plantações, ele cuidava do campo, então ele estava voltando do trabalho. Por aí a gente vê que é uma parte da tarde, onde ele está já voltando da tarefa diária, da sua jornada. Ele volta do campo e ele foi coagido, ele foi constrangido, chamado, obrigado a carregar a cruz do Cristo por aquele término de trajeto. É interessante também, nós vemos da parte do Cirineu, o que esse homem estava fazendo ali, tão assim atento a ponto de chamar a atenção dos guardas romanos para solicitar dele ou obrigá-lo mesmo a cumprir uma ordem que seria carregar a cruz. É que os sirineus, eles seguiam o pensamento de um filósofo antigo de nome Aristipo, que era da região de Cirene. Então todos daquela região seguiam ideias desse filósofo. E esse filósofo, ele tinha uma filosofia onde ele dizia que os homens, os seres humanos, eles estavam todos sujeitos a duas emoções. O ser humano sempre sujeito a duas emoções, ao prazer e à dor. Então, o prazer e a dor dominam o ser humano. E se a gente for olhar essa história de perto, é bem assim mesmo. O homem age por prazer e ele sucumbe ao prazer ou ele sucumbe à dor. Então, são duas emoções muito poderosas para o ser humano. E dentro deste prazer, como é que ele classificava prazer? Então, como Simão pensava, e isso é importante a gente observar o pensamento de Simão, a razão até dele estar ali. Como é que ele pensava a respeito dessa filosofia? Então dizia Aristipo que o prazer era um movimento agradável que satisfaz a alma. E é verdade, o homem é movido pelo prazer e pela razão. O homem é movido especialmente pelo prazer. Ele quer ter sensações agradáveis, a se sentir bem. O prazer é como conforta, fortalece. Esse é o prazer. Então já era daquela época que o prazer seria um movimento agradável que satisfaz a alma humana. Então dá plenitude. E a dor, que seria outra emoção a que o homem está sujeito na face da terra, a dor era um movimento violento. Então ela era tido como movimento violento que oprime a alma. E vamos raciocinar um pouquinho sobre isso quando a gente vê algo que nos causa prazer. Olha, a gente dá um up, levanta, se entusiasma, os olhos brilham, a pessoa fica planificada, mais fortalecida, porque ela está prazerosa naquele momento. Ela está sentindo uma emoção de plenitude. Quando ela está com dor, quando uma pessoa está com dor, a gente vê até num animal, até num cachorro, ele se apequena, ele se fecha, ele se cala, ele se amiúda, ele definha. Então, a dor era um movimento que oprime a alma, porque é a alma que vai se apequenando diante daquela aflição da dor e o corpo todo reflete isso. Então ele tinha essa ideia. Partindo dessa ideia, o Cirineu foi chamado pelas emoções a presenciar um momento de extrema dor em alguém.
Um movimento abrupto, um movimento violento, porque havia Jesus apanhado, porque ele estava todo ferido. Então esse movimento, né, e oprime a alma, que esse Cirineu estava ali sentindo essa forte emoção no seu coração, no seu íntimo. E talvez a sua expressão tenha sido tão marcada que os soldados o perceberam no meio da multidão, quando o comportamento da multidão, da grande maioria, era de aplauso, era de euforia, porque era assim que funcionava. Eles tinham acabado de condenar Jesus, gritando Barrabás. Então eles estavam na época da festa da Páscoa. Por que Cirineu estava diferente? Por que Simão estava diferente? Porque a sua origem dava a ele uma outra orientação no campo das emoções. Então vejam como as nossas origens, as nossas educações de infância, elas influenciam no nosso modo de ser, influenciam na nossa vida, no nosso modo de ser, e são elas que vão governando as nossas reações ao longo do tempo. É isso que nós vamos e retratamos a cada momento esse nosso modo de ser. Então Simão estava ali por conta disso. Havia a presença dessa emoção forte da dor em outra pessoa, mas que ele teve a empatia suficiente, porque era essa a sua tradição, teve a empatia suficiente e ali ele dividiu o peso da cruz com Cristo, por ter essa empatia. Embora, o que nós vamos ver? De início, não foi ele que se ofereceu, ele foi coagido a carregar aquela cruz, porque ele era um homem forte. Mas ele tinha a devida empatia com o Cristo, porque estava sentindo esta dor, essa alma opressa dentro de um sentimento tão ruim como era aquele que ele estava sentindo. Ele dividiu. Então, quando nós vemos o título Cruz e Disciplina, nós vamos dizer por que Emmanuel coloca esse título nesta passagem. Então, a passagem nos diz: e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e Rufo, que por ali passava. Quer dizer, ele não tinha a ver com o fato, ele se envolveu pela emoção, vindo do campo a que levasse a cruz, quer dizer, vindo do seu trabalho, da sua vida particular, ele se envolveu numa emoção coletiva, embora o seu modo de sentir fosse até diferente daquela maioria que estava ali, e pediu que ele ajudasse a levar, então conduzisse aquela cruz, porque Jesus não tinha condição física para isso. Vamos lá, Sérgio, boa noite, Gil, Maria Leia, Maura, Cidinha, Simone, sejam todos bem-vindos, Sandra, Cida, Lúcia, Edith, Rosângela, Terezinha, todos sejam bem-vindos, que possamos aproveitar essas reflexões para compreender um pouquinho de nós mesmos. Então nós já vimos de início que hoje nós somos a resultante não só da educação desta encarnação, das influências do meio em que reencarnamos, não só isso, mas trazemos na alma tantos ensinos e tantas emoções e tantas formas de ver a vida, que a cada encarnação nós estamos aprimorando, estamos melhorando e estamos então dispostos sim a esse exercício da cruz e da disciplina, porque é isso que acaba acontecendo conosco, com todos nós, sem exceção. Na vida terrena, nós estamos passando por essas duas condições. Então, Emmanuel vai fazer um comentário a respeito desse versículo, dizendo que muitos estudiosos do cristianismo combatem as recordações da cruz, porque há uma cultura do sofrimento. Então, a cruz, acabou a crucificação de Jesus, ensanguentado, quebrado, ferido ao extremo. Muitas tradições se prenderam a esta emoção, a este quadro, e aquela expressão até que para nós
a gente já ouviu tanto dizer que o sangue de Cristo nos livra, nos lava de todo o pecado. Isso é uma cena terrível de nós imaginarmos. E até concordarmos com isso, uma impiedade total. Num sentido maior, dá para entender. O sangue do Cristo, quer dizer, a vida dele que se esvaiu naquele instante, ela se fez presente, ele esteve encarnado para sim nos livrar do pecado através dos seus ensinamentos. E não a gente querer transferir para ele, para o seu sacrifício, as nossas imprevidências, as nossas loucuras, as nossas ignorâncias, a nossa pequenez. Então, isso é que nós não devemos fazer se tivermos verdadeiramente consciência. Porque não é possível queremos colocar no ombro de uma pessoa inocente aquilo que é atitude maldosa, errada, enganosa ou enganada de nossa parte. Então, essa colocação, e muitos ficaram presos a esta imagem. Basta lembrar que nas Semanas Santas era costume, até bem pouco tempo, todo ano na Semana Santa, nós víamos o cinema passando A Paixão de Cristo. E lá ia de novo para todo o sacrifício, todo o castigo, toda a impiedade, até terminar na cruz, naquele banho de sangue que nós víamos. E todo mundo se emocionava, chorava, mas ia lá no outro ano assistir de novo. Então era um culto a essa dor. Então é isso que Emmanuel está dizendo, que muitos estudiosos do cristianismo combatem isso, combatem essa recordação da cruz no sentido de um culto ao sofrimento. É isso que eles combatem, porque assim ela é algo de energia negativa, ela gera uma energia negativa, essa lembrança do mestre nas horas da crucificação entre malfeitores vulgares. Centrar a ideia de Jesus aí é algo negativo de tudo aquilo que ele trouxe de bom. Nós descartamos tudo que ele ensinou, toda a vivência do bem, toda a beleza dos seus ensinos, toda a iluminação do seu ser para fixarmos os olhos num minuto de uma tragédia terrível. Então, é isso que muitos estudiosos do cristianismo, eles combatem. Nós temos que aproveitar de Jesus o melhor e entender que essa situação da crucificação foi uma situação provocada por criaturas contra aquele ser inocente que acabou pagando pelo orgulho e a vaidade daqueles que o condenaram, pelo autoritarismo, enfim, é isto que nós vemos ali. Boa noite, Gil, Cazuco, Vânia, o Gil dizendo, eu não gosto de ver esta imagem, deprime, e é verdade, é uma imagem deprimente, e não lembra, não faz com que o cristão, de um modo geral, olhe isso e tire dali uma lição de não proceder assim, de se apiedar, de ter empatia com a dor alheia. Não, a gente olha, se comove, chora, se emociona e se deprime, mas não toma postura. Quando se nós olhássemos para as atitudes do Cristo, todo luz, todo força, todo poder, todo bondade, todo misericórdia, nós tiraríamos daí ensinos que nos conduzissem por esses caminhos de luz, de misericórdia, de bondade, de caridade. Era esse o exemplo. Então nós temos que ver como às vezes nós somos afixados ou aficionados no negativismo, nas coisas ruins. Nas coisas ruins. Parece que isso alimenta a alma. Nós vamos voltar lá a Simeão. O homem, ele está sujeito a duas emoções. É isso que Simeão tinha aprendido lá em Cirene. As duas emoções, o prazer, que são movimento agradável, que traz a plenitude à alma, satisfaz a alma, e a dor, que é o movimento violento que oprime a alma. Então nós nos envolvemos muito facilmente com a dor e ficamos oprimidos, depressivos, entristecidos,
Essa é a qualidade da maioria das vezes que nós vivemos. Emmanuel continua suas reflexões dizendo que prefere encarar todos os dias do Cristo por gloriosas jornadas, isso que seria o ideal, que então as pessoas preferissem encarar os dias do Cristo, os dias, quer dizer, a vida, os fatos, os ensinos, por gloriosas jornadas, e todos os seus minutos por divinas parcelas do seu ministério sagrado ante a necessidade da alma humana. Então Jesus veio para atender a necessidade dos seres humanos que estavam aqui encarnados, a alma humana que estava aqui na face da terra. Ele veio para isso e por isso é importante aproveitarmos o máximo das suas palavras, dos seus ensinos, refletirmos, seguirmos, porque essa foi a função dele. Aquele final da história que foi tão impactante era ao contrário, não era dele para nós, era de nós, seres humanos, almas humanas para com ele. A ingratidão é o retrato da ingratidão, da maldade humana, da grosseria, da imprevidência, né, do primitivismo humano. É esse quadro que se desenha num final de vida. Jesus está nos dizendo 33 anos de positividades e ensinamento para ficarmos presos a um pequeno tempo negativo do próprio homem. Exato, nós temos tanta coisa para pensar, para aprender, para buscar de Jesus nesse período que ele esteve encarnado, ensinando, ajudando, orientando, trazendo tanta energia boa, e nós vamos ficar presos a um tempo mínimo da sua vida naquela condição da cruz, que já era por si só um ato terrível, uma morte extremamente difícil, dolorosa, e que estava ali acontecendo, diante dos olhos daquela humanidade presente. Então, o ideal, nos diz Emmanuel, é que nós pudéssemos centrar os olhos nisso, na vida, nas horas, nos minutos, nos ensinos, nos acontecimentos. Se o Evangelho de Marcos é o Evangelho que narra tantos acontecimentos e narra também este final da vida do Cristo, todos os outros acontecimentos nós podemos tirar muitas lições, muitas. Cada homem na presença do Cristo reveste-se de beleza particular. Porque Jesus olhava cada um de uma forma tão positiva, de observar o que cada um já tinha de bom e que estaria só precisando, às vezes, brotar um pouquinho daquele coração. Mas ele já estava no ponto da mudança, ele tinha alguma coisa a oferecer. Quando nós estamos vendo a andança de Jesus, e ele encontra Zaqueu, ele encontra Madalena, ele encontra cegos e leprosos, ele encontra todos aqueles que eram os excluídos, os tidos como pessoas de má vida, e no entanto em cada um deles Jesus encontra o que há de bom, o que há de bom. Ele vai e acha o que tem de bom. Há uma história muito, muito bonita, eu gosto dessa história, que Jesus estaria caminhando à margem do lago de Genezaré. Era um amanhecer. E ele estava caminhando, como era o seu hábito, olhando a natureza, sozinho, caminhando e refletindo. Mas ele escutou alguns passos atrás dele. Então ele se vira e diz, observando uma jovem que está a uma certa distância dele e que não ousou se aproximar, parou também, ele diz: Dalila, que queres de mim? E ela se surpreende por ele dizer o seu nome, porque ela não tinha sido apresentada a ele. Aí ela disse: Senhor, eu não mereço. E ele pediu que ela se aproximasse. Essa eu não mereço. Eu sou uma mulher de muitos erros, eu sou uma mulher de muitos enganos, eu não mereço. Eu tenho 5 filhos, Senhor, cada um de um homem, e não sou casada com nenhum deles.
então eu não mereço me aproximar. Aí Jesus disse, Dalila, porque ele sempre aproveitava para uma historinha, que é uma parábola, para que a pessoa tirasse dali o seu ensinamento. Então ele diz, Dalila, o que faz uma mulher quando perde uma dracma? A dracma era moeda e essa tiara continha lá 10 dracmas. Então era como se fosse o presente de casamento que a família dava a ela, né? Aquele patrimônio para ela começar uma vida nova de casada. E esse, então era algo valoroso. E ele disse, o que faz uma mulher quando perde uma dracma? Ela disse, Senhor, a mulher limpa tudo, varre tudo, procura em todos os lugares, em todas as frestas do assoalho, vai procurar até que ela encontre essa dracma. Isso, pois é, Dalila. Cada um daqueles que estão conosco são como os dracmas que nós temos. Algumas foram perdidas, mas nós podemos encontrá-la. Venha, Dalila, segue comigo. E a abraça e segue. Então Dalila sentiu-se como resgatada, aquela moeda valorosa que estava perdida nos entulhos, na sujeira, na escuridão, nas trevas, e que Jesus resgata ali, porque ele não deixaria aquela moeda ficar perdida pelo valor que ela tinha. Dalila era uma criatura, filho de Deus, que tinha o seu valor próprio. Então a gente vê que Jesus, em momento algum, ele disse a Zaqueu, desce daí, ainda hoje vou estar na sua casa. Ele disse àquela mulher, a mulher pecadora, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então ele estava sempre dando lições de que era possível acolher essa alma humana para que ela progredisse. E é bem isso que Emmanuel coloca, cada homem na presença de Deus reveste de beleza particular. Cada um tem um dom, uma possibilidade que já está a ponto de florescer, a ponto de surgir. E às vezes não estamos percebendo, mas existem valores em cada criatura. O madeiro afrontoso, o madeiro afrontoso refere-se à cruz. Está repleto de majestade simbólica, porque a cruz, embora aquele madeiro afrontoso, porque era um crime, era muito feio ser crucificado, era um sinônimo de ladruagem, de bandidagem, e isso manchava a reputação da criatura, da família. Então esse madeiro infame, e Jesus condenado ainda sem nenhuma razão, sem nenhuma lógica, esse está repleto de majestade simbólica, porque essa cruz da infâmia, né, que Jesus viveu entre bandidos, é a natureza desse mundo, onde almas boas estão entre bandidos na face da terra, entre criaturas maldosas, estão sendo acusadas muitas vezes de algo que não fizeram, por inveja, por maldade. Então essa é a cruz de cada um, estar nesse meio, né? De alguma forma vivenciando essa experiência. E aí, quer dizer, a cruz, mais do que simbolizar aquela judiação que foi feita com Jesus, ela deveria simbolizar uma apoteose de tudo o que ele fez em favor da humanidade. Ao olhar para a cruz, o que seria visto era bem... Existem algumas interpretações da cruz interessantes, que mostram as duas traves, né? A trave horizontal, que representa a vida terrena, e a trave maior, que é a vertical, que representa a vida espiritual. Então, é tirar proveito, tá cheio de simbolismo, e nós teríamos que tirar proveito dessa situação, em vez de fixarmos os nossos olhos na coisa mais triste, na degradação de um ser, e que às vezes fazemos. Então,
muitos tecem comentários extensos em derredor da cruz do Senhor e costumam examinar com particularidades teóricas os madeiros imaginários que trazem consigo. Porque nós trazemos, né, as nossas cruzes particulares, as nossas dificuldades, arrastamos pesos na alma, estamos arrastando o próprio madeiro, arrastando pesos onde estaremos presos neles. Esses pesos nos prendem, é como se estivéssemos atados a essas toras, a essas achas grandes que representam o peso das coisas em nossas vidas, toda a carga que estamos carregando. E isso é tão natural para as pessoas que muitas dizem assim, tal pessoa é a minha cruz, essa situação é a minha cruz, eu tenho que carregar essa cruz. Identifico o outro como esse madeiro pesado, que é a cruz, que representa a cruz. Então, ela caiu nesse nosso imaginário dos madeiros que nós estamos trazendo, das dificuldades que nós estamos trazendo. Jesus falou assim, que era fácil a gente ver um cisco no olho do outro e não víamos a trave em nossos olhos. A trave é o madeiro da cruz. Então, nós percebemos coisas na vida dos outros, percebemos coisas no comportamento dos outros e não conseguimos perceber os gritantes, pesados, que estão nos prendendo, nos impedindo de evoluirmos mais rapidamente, de nos transformarmos em pessoas melhores mais rapidamente, porque não nos soltamos dessas traves, estamos agrilhoados a essas cruzes que carregamos conosco. E claro que são situações não resolvidas. As nossas cruzes, as nossas traves, os nossos pesos são situações não resolvidas que estão conosco para que a gente de alguma forma consiga se libertar delas, consiga se livrar, consiga resolver, porque só vamos nos livrar na hora em que conseguimos resolver aquela situação. Então a gente vê isso como algo assim complicado, porque não é identificar no outro a cruz está em mim, o peso está em mim. O outro não é o peso que eu carrego, o peso que eu carrego é o que eu vejo no outro, o que eu tenho de compromisso com o outro, o que eu preciso resolver com o outro, é isso que pesa para mim. E não o outro propriamente dito. Mas é toda a situação que surge e que nós temos que dar conta para nos libertarmos dessas traves que estão nos segurando. Então esse imaginário, esses madeiros imaginários que nós estamos trazendo conosco, é que nós transportamos, né, para a cruz do Cristo. Colocamos, analisamos, tecemos comentários, sempre colocando essas coisas que estão nos abalando, né? O Gil está dizendo, por mais ofuscado que nos sentimos, temos sempre um brilho no coração. Claro, nós somos luz, disse Jesus. Temos que fazer brilhar essa luz. Ela está ali, né? Uma candeiazinha no íntimo de cada um de nós. Mas ele deixou muito claro que essa luz teria que ser colocada sobre o arqueiro e não embaixo, né? Sobre o aparador e não embaixo, porque aí colocando em nível mais elevado, essa luz ilumina todo o ambiente que estamos, toda a situação. Se colocarmos no nível baixo, não dermos visibilidade a essa luz, ela acaba perdendo um tanto da sua função. Então falava Emmanuel a respeito desse madeiro imaginário que nós trazemos conosco, das cruzes que nós estamos colocando como pesos em nossas vidas e que poderíamos abrir mão disso, modificando um tanto do nosso modo de agir e de pensar para com as pessoas. Mas somente terá tomado a cruz de redenção. Então existe, quando ele está falando em cruz de redenção, existem aquelas traves, aqueles pesos que são exatamente as lições que vão provocar a nossa redenção, a nossa remissão diante da lei de Deus. São pesos úteis
úteis, por incrível que pareça, dores e aflições, pesos úteis para fazer com que a gente se reajuste, porque em algum ponto do caminho nos desajustamos com a lei de Deus. Então, somente terá tomado a cruz de redenção que lhe compete, porque compete a cada um de nós está trazendo lá um punhado de coisa a acertar, um punhado de traves no caminho. Aquele que já alcançou o poder de negar a si mesmo, de modo a seguir os passos do Cristo. E o que é negar a si mesmo? É porque nós damos muita importância a nós mesmos, ao nosso jeito de ser, de querer, de ver a vida, de entender, e achamos que os outros todos têm que rezar pela nossa cartilha, né? Pela forma como entendemos as coisas. E nos colocamos nessa prepotência como dirigentes da vida alheia. Então, quando nós temos que negar a nós mesmos, é negar esse comportamento orgulhoso, egoísta, atrevido, vaidoso, e é negar isso. Para quê? Para poder, então, seguir os passos do Cristo. Nós temos que nos libertar, né? Essa condição de aprisionamento em que estávamos, de dificuldades, desses pesos que estamos arrastando, pesos inúteis, que estamos carregando, que poderíamos já ter sanado, ter resolvido. Então, quando resolvemos tudo isso, vamos negar a nós mesmos, negar aquele homem velho. É isso que Paulo disse, não sou eu mais quem vive. Ele negou a si mesmo. É o Cristo que vive em mim. Então, a partir daquele momento, não era mais aquele antigo doutor da lei, prepotente, vaidoso, imperativo com as pessoas. Não era mais esse homem. Havia um homem novo que estava pautando os seus passos e a sua vida de acordo com a lei do amor, da caridade que Jesus ensinou. Então ele abriu mão daquele homem antigo, e é isso que as pessoas não entendiam. E as pessoas verdadeiramente não entendem. Quando alguém que elas conhecem com um determinado comportamento de vida ativa no mundo, de repente essa pessoa muda e se envolve com outros projetos de vida, diminui, vamos dizer, a sua ganância, viveu um tempo em busca apenas de um poder material e ela abre mão por outros valores. As pessoas não entendem, acham que aquela pessoa está enlouquecendo. Foi o que acharam de Paulo, que ele estava enlouquecido. Do Chico Xavier, muitas pessoas falavam, ele não bate bem. Uma pessoa que o outro xinga e ele vai lá e faz as pazes, entrega parte das suas coisas para os outros, acode necessidade o tempo inteiro, essa pessoa está fora de si. Porque esse não é o padrão normal ainda da humanidade terrena. O padrão normal da humanidade terrena é esse, da dureza de coração, do egoísmo, onde vamos amontoando traves, pesos que vamos arrastando. E depois vamos ter que nos desprender de todo esse peso para fazer esse processo de mudança, que nós então sabemos que muitas pessoas já conseguiram fazer. Por isso ele diz, né? Somente terá tomado a cruz de redenção. Quer dizer, existe um fardo, né? de condições para a nossa redenção. Existe toda uma lei que nós precisamos, né? Que nós precisamos cumprir. Então está aqui tomando a cruz de redenção que lhe compete aquele que já alcançou o poder de negar a si mesmo, quer dizer, já não está tão centrado apenas em tirar benefícios próprios, já tem um olhar mais altruísta em lugar de um olhar mais egoísta. Ele tem um olhar mais altruísta, de modo a seguir os passos do Cristo. Esse já começa um caminho diferente, um caminho de evolução espiritual. Muita gente nesse caminho e nessa proposta confunde disciplina com iluminação espiritual. E é esse o título, então,
da página Cruz e Disciplina. A cruz é a iluminação espiritual. Essa é a cruz que todos estamos carregando, todos os espíritos criados por Deus carregam essa cruz. Quer dizer, tem que carregar esse peso até conseguirem se libertar disso. Entregar essa cruz, colocar isso num lugar seguro, que é a iluminação espiritual. Então vamos suar, vamos tombar, vamos precisar de ajuda, vamos precisar de um sirineu que levante o peso para que a gente continue. Tudo isso nós vamos para essa iluminação espiritual que estamos destinados. Mas muita gente confunde disciplina com iluminação, acha que apenas cumprir. E muitas vezes no contexto das religiões, do comportamento nos locais sagrados das religiões, as pessoas acham que só aquela disciplina de comparecer naquele dia, sentar naquele lugar, seguir os ritos daquela sessão que está ali se apresentando, daquele movimento, daquele momento vivido na igreja, né? Daquela missa, daquele sacramento, daquela palestra ou daquela pregação, acham que só o fato de terem disciplina, assim, de irem, de se comprometerem, estarem vestidos adequadamente, ter o cuidado e tal, que isso é suficiente. Não é. Isso não nos ilumina, isso nos disciplina, nos coloca a andar de uma forma melhor, mas não ilumina a consciência. A consciência aí não está iluminada, ela precisa ainda dessa iluminação. Assim, é que ele vai comentar que muita gente confunde esse bom comportamento social com a iluminação espiritual, que é o crescimento da criatura. É o crescimento, é o íntimo do ser. Então, há um bom comportamento social, a disciplina faz isso, mas ela não faz a iluminação espiritual. Iluminação espiritual vai depender da nossa compreensão dos ensinos e a aplicação no nosso existir, na nossa vida. Assim, continua Emmanuel então refletindo, apenas depois de havermos concordado com o jugo suave do Cristo, podemos alçar aos ombros a cruz que nos dotará de asas espirituais para a vida eterna. Vamos lembrar por que ele está falando do jugo suave. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Então ele afirmava que na condição de criaturas sofridas, aflitas, todos aqueles que estavam angustiados, todos vós que sofreis, né? Que estáis aflitos, que o procurando, voltando-se para ele aliviaria. Ele não disse que ele tiraria o peso, que ele desfaria a aflição, que ele resolveria todas as situações que estavam perturbando, mas que ele aliviaria esse peso. Porque se ilumina a nossa consciência e a gente consegue enxergar este peso, que é a trave da cruz, que nós conseguimos enxergar de uma forma diferente, já dá para a gente encarar, já dá para seguir adiante. Então ele diz, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e cansados, e eu vos aliviarei. E ele justificava como ele iria, então, nos aliviar. Ele dizia, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo era aquela canga de boi, né? Então, é aquilo que punha a disciplina do passo. Né, o compasso do boi caminhar, por conta, os dois ali no carro de boi, eles estão sob o mesmo jugo, eles são obrigados a andar pelo mesmo caminho, pelo mesmo passo, na mesma velocidade. Então o meu jugo é suave, ele estaria ao nosso lado, caminhando conosco, nos ajudando e de uma forma delicada, sem o peso, Então ele estaria nos ajudando assim, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então haveria um fardo, ele tem um fardo, ele tem algo, é o pacote, né? Ele entrega um pacote para nós,
com as regras, com as leis, com tudo. Só que ele diz que esse fardo é leve, não é algo que vai cobrar tanto de nós assim. É algo que a gente consegue carregar estando par e passo com ele. Nós conseguiríamos dar conta de carregar esse fardo usando na caminhada. Então é por isso que ele diz: apenas depois de havermos concordado com o jugo suave do Cristo, eu me coloco ao lado, eu peço essa ajuda e quero estar par e passo. É uma escolha que nós estamos fazendo. Com quem eu escolho caminhar na vida? Qual é a companhia que eu estou escolhendo para os meus dias? Somos nós. Agora, depois que escolhemos esse jugo suave, bom, eu quero conduzir a minha vida de uma forma melhor, acertando esses pontos, clareando a minha estrada, andando com mais confiança, mais fé. Esse é o jugo do Cristo. Somente aí nós poderemos alçar aos ombros a cruz que nos dotará de asas espirituais para a vida eterna. Só com a ajuda dele é que vamos conseguir carregar aquela cruz mais pesada, aquela mais difícil. Por isso que temos que pedir a ajuda dele. Ele não vai tirar de nós aquela dificuldade, vai aliviar a dificuldade, vai nos dar força para... Ele vai ser o sirineu para nós. Aquele que o ajudou a levantar o madeiro, ele estará levantando esse madeiro dos nossos ombros, mas sem tirá-lo, permitindo que a gente recupere a força, recupere a energia e continue seguindo o destino que todos temos que seguir. A cruz do Cristo foi a mais bela do mundo, porque ela, quando a gente olha para toda a história, e ele é aos nossos olhos um injustiçado, é o símbolo da injustiça, porque nós vemos, mas ele não merecia. E ela sendo lembrada não como um momento terrível de dor, mas sendo lembrada como aquilo que nos faz recordar todos os seus ensinos, toda a sua vida, todos os seus minutos, toda a sua orientação, ela se tornou a mais bela. Porque é aquela que verdadeiramente nos mostra, então, esse caminho perfeito a seguir. Então, a cruz foi a mais bela do mundo. Porém, o homem que o ajuda não o faz por vontade própria. Então, voltando à cena de Simão, o sirineu, ele foi ajudar o Cristo, mas não foi por vontade própria. Ele esteve constrangido, ele atendeu a uma requisição que ele não podia dizer não. Ele foi convocado pela guarda romana e não podia dizer não. E nós continuamos assim, né? Essa cruz do Cristo, que é o símbolo da paz, da fraternidade, da amorosidade, da caridade, da proposta do bem na face da terra. A cruz dele lembra tudo isso para nós, lembra a sua grandeza. Então essa cruz que nós poderíamos ajudá-lo a carregar, que é a cruz também de redimir todos os seres humanos na face da terra, de promover um mundo melhor. Esse era o compromisso de Jesus, essa era a cruz verdadeira dele, de melhoria de toda a humanidade terrena. Mas o homem que vai ajudar Jesus nisso não faz verdadeiramente de coração, não. É constrangido. De alguma forma, ele vai ajudar quando ajuda, mas porque ele está sendo empurrado, porque de alguma forma ele não colocou o coração naquela atitude. Ainda hoje, diz Emmanuel, a maioria dos homens aceita as obrigações inerentes ao próprio dever, porque a isso é constrangido. Nós temos deveres, direitos e deveres. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem uma página com esse título, os deveres. Nós temos deveres como cristãos, deveres. Esse dever de auxiliar o mundo, de amparar as criaturas, de trabalhar a nossa própria intimidade, melhorando a nós mesmos,
deveres de reajustamento com aquelas criaturas que reencarnaram no mesmo rol familiar que nós. Esses são deveres que nós temos. E muitas vezes esses nossos deveres, que deviam ser coisas naturais para o ser humano, obrigações assim naturais, o homem só cumpre porque ele é constrangido. Ele está obrigado até pela lei humana, a lei dos homens. Porque a lei de Deus está lá. Mas ele muitas vezes está constrangido pela lei dos homens e por isso ele cumpre. Então nós vemos leis aqui nossas, né? Brasil, nossas e tal. O que nós vemos? Nós vemos uma lei que obriga aquele pai a dar uma pensão alimentícia para uma criança. Isso era um dever natural. Não que fosse obrigado a isso e pior, né? É o único fato que dá prisão mesmo. Chega a ser preso por causa disso. Mas não prestou atenção que é um filho e que ele tem um dever para com esse filho. Queira ou não. Há lei onde filhos têm que cuidar dos pais idosos, senão eles vão ser denunciados por maus tratos. É um dever natural. É um dever natural. Não importa a qualidade daquela criatura, mas é o dever natural. Agora nós precisamos de leis humanas, leis civis, que vão coagir essa pessoa. Então ela não está procedendo, né, com as suas obrigações de ser humano, verdadeiramente humano, a não ser porque ela está sendo constrangida. Então é disto que Emmanuel chama atenção com relação à disciplina, que muitas vezes é imposta pela lei, né? Porque a disciplina é obediência às regras. Se nós vamos procurar no dicionário o que é disciplina, é obediência à regra, obediência à lei. Então, criaturas disciplinadas obedecem à lei. Não importa se estão obedecendo espontaneamente ou de uma forma obrigada a obedecer, mas ela está sendo disciplinada de acordo com a lei. Então, a nossa disciplina é estarmos obrigados a alguma coisa e cumprindo essa obrigação. E a questão da cruz, que não é a obrigação imposta por lei, mas é a tarefa que nós precisamos realizar e que só vamos realizar bem e nos livrar desse peso, desse fardo, quando fizermos isso com aceitação. A cruz é o símbolo da aceitação e da grandeza da proposta. O Cristo teve toda aquela aceitação, por isso que a gente não vê revolta. Ele tem toda a aceitação diante daquilo que ele está passando. Porque o que ficou impresso e que deverá ser o ponto alto da sua experiência terrena junto de nós, são os seus ensinos. E isto é que então, o cumprir a tarefa dele, não por dever apenas, por obrigação imposta, mas porque houve uma aceitação. O cumprimento pelo dever é racional, mas o cumprimento de algo pela aceitação é coração, é emocional. Então, é o conhecimento que nos faz desenvolver sentimentos mais nobres, e aí vamos cumprir por sentimentos mais nobres de forma mais suave. Por isso que o fardo com ele é mais leve, né? O fardo, o jugo é suave, porque a lei dele é suave, é uma lei de amor. É uma lei de amor. E o jugo é leve porque estamos com aceitação para carregar aquilo sem revolta. Então fica aí a lição de hoje da nossa obra Pão Nosso, a lição 103, que nos falava a respeito da disciplina e da nossa iluminação, da cruz, que é o símbolo da nossa iluminação. Pensemos nisso e possamos conduzir nossa vida de uma forma mais tranquila, mais amena.
Hoje, nossa noite, quarta-feira, está aqui a nossa água. Então, vamos sim pedir a Jesus, pedir a espiritualidade amiga, a corrente de médicos do espaço, que possa colocar nessas águas, nesses fluidos, os fluidos que cada um de nós necessita, sejam calmantes, curadores, sejam aqueles energizantes, que as águas que estão à cabeceira dos doentes sejam medicamentosas para ajudar na cura, no alívio das dores, da angústia, que nós possamos então ter esse elemento tão belo da natureza e tão símbolo da vida para todas as criaturas, ampliados na sua condição de algo oferecido por Deus a todos nós. E façamos a nossa prece de hoje, que é uma prece do Monsenhor José Silvério Horta, do livro A Luz da Oração, de Chico, e diz o seguinte: Louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu amor nos consente, de espírito reverente, chamamos por teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz que nos elevas, nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos, Mestre, e vem. Retifica-nos o passo. Para a estrada corrida, sustenta-nos a vida na força do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, que nos consola e levanta, que a tua doutrina santa vibre pura e viva em nós. Faze, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta a nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, hoje, sempre e em toda parte, ensina-nos a guardar-te no exemplo, no templo do coração. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que a paz permaneça em nós, que ela se estenda por toda esta humanidade terrena, iluminando consciências, pacificando os corações e os lares, de forma que consigamos, sim, conduzir as nossas cruzes de forma mais leve, mais serena e mais confiantes na grandeza do Pai. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.